Pronto, já estamos sendo gravados a partir de agora. Pessoal, então eu vou dar prosseguimento ao que nós começamos já na semana passada. O conteúdo de biologia ele foi já praticamente todo dado, falta apenas uma parte de botânica que eu vou discutir com vocês nas próximas aulas, por meio de exercícios. Então a gente vai trabalhar agora com revisão de todo o conteúdo que nós vimos em biologia, aqui na Biologia 2 do Pré-ENEM. Semana passada fizemos muitos exercícios relacionados à evolução e aos seres vivos, e hoje a gente vai focar mais em genética e em ecologia. Então são os conteúdos que a gente viu por último agora, a gente vai tentar focar mais hoje em uma aula de exercícios com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Acho que vai agora. Então, continuando agora com a nossa bateria de exercícios de biologia. Alguns exercícios eu vou fazer direto com vocês porque são mais simples. Outros que exigem um pouco de cálculo, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Depois eu faço um comentário com vocês dos cálculos ou das respostas. Já que genética envolve também alguns cálculos, algumas deduções. Então, vamos fazer um pouco mais devagar hoje do que em relação à semana passada. Começando então aqui com uma questão básica de genética, de primeira lei de Mendel, que diz o seguinte: cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho, os descendentes serão. Então observem aí que eu tenho um homozigoto sendo cruzado com um heterozigoto. A única possibilidade de gameta para o indivíduo verde é vezinho. Então, qualquer filho que nascer desse indivíduo vai ter o gene vezinho. Agora, já a ervilha amarela tem duas possibilidades. Ou ela doa o gene vezão, ou ela doa o gene vezinho. Então, isso nos dá 50% de chance do indivíduo amarelo passar o gene vezão e 50% de chance de passar o gene vezinho. Então, a resposta correta, obviamente, a única que tem 50-50, é justamente a letra C. 50% será amarela, porque vai receber um vezinho da verde e o vezão da amarela, e 50% vai ser verde, vezinho, vezinho, porque um vezinho veio de cada um dos progenitores. Então essa é uma questão bem simples, foi no vestibular da FUC do Mato Grosso. Então vamos lá, continuando. De acordo com a primeira lei de Mendel, confira as afirmações abaixo e marque aqui apresentar informações corretas. Eu não vou falar a resposta logo de cara, eu vou ler todas as alternativas e vocês vão pensar alguns segundos sobre qual vocês acham que é a correta e qual que é a incorreta. Letra A. Em cada espécie de ser vivo, o número de cromossomos é constante, e isso ocorre porque na formação dos gametas, esse número é reduzido à metade e depois, na fecundação, restabelece-se o número inicial. B. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta. C. Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica, para o qual Mendel usava o termo puro, e quando os alelos são diferentes, fala-se em condição homozigótica, para o qual Mendel usava o termo híbrido. D. Um mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis, e a variável de cada caráter é denominada fenótipo. Letra E. O termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto de genes de um indivíduo como a cada gene em particular. Então, aqui eu tenho 5 afirmativas, eu tenho que localizar a incorreta. Então, eu tenho 4 que são corretas e uma que é incorreta. Qual delas é incorreta? Vocês têm aí 10 segundos. Letra C. Alguém mais acha alguma diferente, além da C? Pronto. Resposta correta. Letra C. Com certeza é a letra C. A letra C está errada por uma coisa bem simples. Na verdade, estão invertidos os nomes. Quando os alelos de um par são iguais, aí nós falamos em condição homozigótica.
palavra homo significa igual, hétero significa diferente. Então está invertido aqui os termos. Homozigótico é quando é igual, heterozigótico quando são condições diferentes, quando são genes alelos diferentes. Todas as demais alternativas estão corretas. Algum de vocês teve alguma dúvida em alguma das alternativas que querem discutir comigo agora? Professor, eu só queria relembrar o conceito do que está falando na D e na E. Na D e na E? Beleza. A D é simples, é um conceito de genótipo e de fenótipo e de genótipo. Quando eu falo em fenótipo, eu me refiro à característica que está sendo mostrada para o ambiente, que está sendo expressa. Então, por exemplo, quando eu olhei na questão anterior, eu tenho lá Vzinho, Vzinho. O indivíduo que tiver os genes Vzinho e Vzinho, ele vai manifestar a característica ervilha verde. Então, o fenótipo é ser verde, é aquilo que é manifestado para o ambiente. Agora, o genótipo corresponde aos conjuntos de genes que nós representamos na forma de letras. Pode ser aí vários pares de genes ou pode ser apenas um único par de gene. Na questão anterior, por exemplo, aqui, olha, quando eu falei Vzinho, Vzinho, é o genótipo, mesmo sendo apenas um único par de gene. Agora, verde é o fenótipo, é o que é expresso, aquilo que é mostrado para o ambiente. Aqui na questão, a D fala, um mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis. Por exemplo, o caráter cor da semente pode ter aí a semente verde ou a semente amarela. Ou no caso de codominância, pode ter aí 3 variáveis. Pode ter uma flor branca, flor vermelha e flor rosa. 2 ou mais variáveis. E a variável de cada caráter é denominada fenótipo. Então, a variável da cor da semente amarela, é o fenótipo amarelo. A variável verde é o fenótipo verde. Então, está correta a D. E aí o termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto total de genes de um indivíduo, como a um par de gene em particular. Então depende de quantos pares eu estou analisando. Na questão anterior, por exemplo, só tinha Vzinho e Vzinho, então apenas um par que eu estava analisando, mas é o genótipo. Refere-se aos genes que eu estou trabalhando, que nós estamos representando eles por letras. No caso, Vzinho e Vzinho, Vzão Vzinho, Azão Azinho, e assim por diante. Beleza? Beleza, valeu. Essa questão aqui, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre ela. Essa questão é uma questão muito capciosa, ela tem aí a pessoa que dá um pouquinho de trabalho porque você tem que deduzir algumas coisas. Mas é bem simples. Considere o heredograma que representa uma família portadora de caráter recessivo condicionado por um gene situado em um dos cromossomos sexuais. Então, se o gene está localizado nos cromossomos sexuais, tem duas possibilidades para esse padrão de herança. Nós temos a herança ligada ao sexo e a herança restrita ao sexo. Pode ser herança influenciada pelo sexo? Nesse caso, não, porque a herança influenciada pelo sexo, o gene está localizado em um cromossomo autossômico e não um cromossomo sexual. Então, aqui nesse caso, ou é herança ligada ao sexo, ou é uma herança restrita ao sexo. Nós sabemos que a herança restrita ao sexo é aquela herança que só ocorre em que todos os indivíduos de uma família que são do mesmo sexo terão essa característica. No caso, os homens portadores do cromossomo Y. Eu posso afirmar que não é uma herança restrita ao sexo, porque esse indivíduo aqui, ele é portador da doença, só que o pai dele não é. Se fosse restrita ao sexo, o pai também deveria ser portador da doença. Então, já sei que não é uma influenciada pelo sexo e já sei que não é uma herança restrita ao sexo. Então, só nos sobra a única possibilidade, que é uma herança ligada ao sexo, ou seja, uma herança cujo gene está localizado no cromossomo X. Se está no cromossomo X, então as mulheres elas têm 2 cromossomos X, para ter doença elas têm que ser homozigoto recessivo, e o homem basta ter apenas um único cromossomo X com um gene para a característica. Sabendo disso, a respeito dessa genealogia, podemos afirmar que a mulher 2 é homozigota, as filhas do casal 3 e 4 certamente são portadoras do gene,
C. As mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene? D. Todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras do gene? E os homens 1 e 4 são portadores do gene. Vocês têm aí 1 minutinho para responder. Quem já souber pode falar a resposta. O que acha? Para mim é mais provável a letra E. Letra E. Mais alguém? Vamos lá, então. Eu vou começar com a letra E, então, para a gente analisar se ela está correta ou não. Temos aqui o indivíduo, aqui, esse homem portador. Se é uma herança ligada ao sexo, e ele é um homem, então ele vai ter um gene, um cromossomo X com o gene recessivo e o cromossomo Y. Vamos chamar, para facilitar nosso cálculo, esse gene recessivo de XAzinho. Se o homem ele é XAzinho, o genótipo dele é XAzinho Y. Ele é XAzinho Y. Quer dizer que o Y veio do pai e o XAzinho veio da mãe. Só que o pai dele, que é o número 4, é normal. Então, o pai dele é XAzão Y. Então, a letra E está errada porque os homens 1 e 4 são certamente portadores do gene? Não, porque o 4 ele é XAzão Y, porque ele é normal, ele não tem a característica. Então, ele não é portador do gene que tem o gene recessivo. Quem é portador é a mulher número 3. Pode pensar de novo? Pode. Agora vamos lá, mais um minutinho para pensar, vamos lá. Ô, professor. Oi, pode falar. O Vitor falou no chat que acha que é a C e eu vou nela também. C. Mais alguém vai nascer? É C mesmo. Então vamos ver a resposta aqui. Letra C. Mas vamos ver por que as outras estão erradas e por que a C está certa. Primeiro, letra A. A mulher 2 é homozigota. A mulher 2, ela não pode ser homozigota, por quê? Ela é normal, então ela teria que ser XAzão, duplo dominante. Só que esse XAzinho aqui não pode ter vindo do pai dele. Veio de quem? Da mãe. Em condições de ser homozigota. A mãe, ela obrigatoriamente vai ser heterozigota. Beleza, mas a mãe, então, ela pode ter recebido o XAzão da mãe. Só que o XAzão dela, obrigatoriamente, veio de quem? Do pai, porque o pai é XAzão Y. Então, o XAzão dela veio do pai, de onde que veio o XAzinho? Da mãe. Então, a número 2 não pode ser homozigota, justamente porque o esposo dela, número 1, é normal. Então, o esposo é XAzão Y e ela é XAzão, XAzinho. Como eu tenho certeza que ela é XAzão, XAzinho? Porque ela é normal, tem o XAzão, e a filha dela é portadora do XAzinho. Como o pai não tem XAzinho, só pode ter vindo dela. Então a 2 está errada. As filhas do casal 3 e 4, certamente portadoras do gene, não dá para saber. Elas são normais, então elas têm o XAzão. Só que elas podem ter recebido o XAzinho da mãe. Então, não temos essa certeza. Então, a B também está errada. Agora, a C está correta por quê? Eu posso afirmar que a 3 ela é portadora do gene porque ela tem um filho com essa característica. O filho recebeu o Y do pai e o XAzinho veio justamente da mãe. Então, ela é heterozigota XAzão, XAzinho. Se ela é heterozigota XAzão, XAzinho, o XAzão só pode ter vindo do pai dela, que é normal, que o pai dela vai ser XAzão Y. Obrigatoriamente, o XAzinho dela veio da mãe. Então, a número 2 e a número 3 são certamente portadoras do gene, são heterozigóticas. Por isso a resposta é a letra C. Professor. Beleza, pessoal? Diga. Fala. Mas na letra B, que você falou que não dá para saber, dá sim, não dá não? Porque... Não, porque olha o seguinte... Por causa do pai, não. São essas duas meninas aqui, ó, 3 e 4.
Ambas são normais. Elas são XAzão Y. Esse XAzão, esse dominante, obrigatoriamente, um veio do pai, porque o pai ele é normal. Então, obrigatoriamente, elas receberam um XAzão do pai. O pai só pode doar ou XAzão ou Y. Como elas são mulheres, elas receberam o XAzão do pai. Agora, a mãe, ela tem os dois. Ela pode ter mandado o XAzão ou ela pode ter mandado o XAzinho. Não se sabe, é aleatório. Entendeu? Ah, beleza, entendi. Então, a resposta está no pai. O pai só pode ter doado o XAzão. Então, elas são normais, com certeza, porque o pai delas é normal. Agora, se elas são portadoras, depende de qual gene que elas receberam da mãe, se foi o XAzão ou se foi o XAzinho. Não dá para saber, não temos ter certeza disso. Não tem como ter certeza disso. Próxima, eu vou ler aqui bem lentamente com vocês e vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Uma questão da UENG ainda, Universidade Estadual de Minas Gerais. O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar corretamente que o indivíduo 2-1, geração 2, indivíduo 1, tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter. B. Todas as filhas do indivíduo 2-1, as filhas que nascerem desse indivíduo aqui, olha, do 2-2, serão daltônicas? Todas as meninas obrigatoriamente serão daltônicas? C. Qualquer descendente de 2-4 dessa mulher aqui receberá o gene para daltonismo? D. O indivíduo 2-2, esse aqui, herdou o gene de qualquer um dos seus genitores? Então, vamos lá. 30 segundos para vocês responderem. Terminaram? 30 segundos passou já. C, já temos uma alternativa para C. Eu não consigo ver o chat aqui, se alguém está digitando aí, não vou saber, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o chat. Consigo. Vou abrir aqui. Mais um na C. Resposta correta, letra C. Vocês estão vendo o slide agora, pessoal? Mexi aqui sem querer. Ué, não mudou não, professor. Eu mexi aqui, eu acabei mudando. Deixa eu abrir de novo aqui. Agora vai. Resposta correta, letra C. Por que ela está reta? Correta. Vamos pensar aqui uma por uma. Eu tenho aqui, eu sei que o daltonismo é uma herança ligada ao sexo. Então, o gene que é responsável pela característica está presente no cromossomo X. Homens daltônicos são XDzinho Y, homens normais são XDzão Y. Mulheres daltônicas, obrigatoriamente, tem que ser XDzinho, XDzinho. Ela tem que ter os dois genes recessivos. Letra A. O indivíduo 2-1 tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter? Não, porque ele é homem. Então, ele vai ter XDzão, porque ele é normal, Y, porque ele é homem. Então, ele não tem o gene para o caráter daltonismo. Então, a letra A está errada. B. Todas as filhas do indivíduo 2-2 serão daltônicas? Não dá para saber por quê. Se a mulher que se casar com esse homem tiver só genes dominantes, a filha vai ser XDzão, XDzinho. Ele vai doar um XDzinho para a filha, se ele passar o X, como é o homem que define o sexo da criança, se ele passar o cromossomo X, a criança vai ser do sexo feminino. O X dele é portador do caráter recessivo, então ele tem um XDzinho. A filha dele vai receber o XDzinho. Só que se a mãe passar um XDzão, a filha vai ser normal, vai ser heterozigótica e vai ser normal. Então a 2 está errado porque depende da mãe. É a mãe que vai definir se a criança vai ser daltônica ou não. C.
Qualquer descendente de 2, 4 receberá o gene para daltonismo. Correta por quê? A mulher daltônica, ela é XDzinho, XDzinho. Qualquer filho, seja homem ou seja mulher, vai receber o XDzinho dela, vai receber o gene para daltonismo. Então, se essa mulher tiver um filho homem, obrigatoriamente esse menino será daltônico, já que vai receber o XDzinho da mãe e o Y do pai. Então, ele vai se manifestar a característica do daltonismo. A D está errada porque o indivíduo 2,2 recebeu o seu XDzinho obrigatoriamente da mãe dele, porque ele é homem e recebeu o Y do pai. Então, o XDzinho obrigatoriamente veio da mãe. Lembra que herança ligada ao sexo, o homem sempre recebe a característica da sua mãe. Próxima, questão simples agora, bem simplesinho. O albinismo é uma desordem genética que afeta a produção de melanina. Essa produção é determinada pela presença de um alelo azão. E observa-se ainda que indivíduo homozigoto recessivo é albino. Diante disso, podemos afirmar que se trata de um caso de. Então, eu tenho dois fenótipos possíveis. Ou o indivíduo ele é normal ou ele é albino, no qual a característica normal é condicionada por um alelo dominante e o homozigoto recessivo, ou seja, o gene recessivo em duplicidade, leva à característica albino. Quando eu tenho essa característica e não tenho nada intermediário, trata-se de um exemplo de dominância completa, porque eu tenho um gene totalmente dominante sobre outro. Alelos letais, quando é um gene, ele de alguma forma leva à morte de outro indivíduo. Dominância completa é o caso que nós vimos aí do albinismo. Dominância incompleta é quando os dois genes se manifestam em regiões diferentes do corpo, ou seja, não tem uma dominância total sobre o indivíduo. Em alguns pontos manifesta um, em outros pontos se manifesta outro, como é o caso, por exemplo, das vacas malhadas, onde parte da pele manifesta uma característica e em outras partes manifesta-se outra característica. Temos a epistasia, quando vários genes se combinam para determinar uma única característica, e a codominância, quando gera-se um intermediário, um fenótipo intermediário. A resposta correta é dominância completa. Próxima pergunta é basicamente a mesma coisa dessa pergunta. A maravilha Mirabilis jalapa é uma planta que apresenta flores vermelhas, brancas e rosas. O fenótipo rosa é determinado quando a planta é heterozigota, e caracteriza-se por uma coloração intermediária. A maravilha é, portanto, um exemplo clássico de. Quando eu tenho a criação de um fenótipo intermediário entre os dois fenótipos originais, nós temos um caso de codominância. Lembrem uma coisa muito importante, a diferença entre codominância e dominância incompleta. É muito parecido, mas ao mesmo tempo é muito diferente. No caso da flor, eu tenho uma flor vermelha e uma flor branca. Quando eu cruzo as duas, nasce uma cor rosa, ou seja, uma coisa totalmente intermediária entre o branco e o vermelho. Na dominância incompleta, eu tenho que o indivíduo vai receber os dois genes, o do pai e o da mãe, genes diferentes, só que cada gene vai se manifestar em uma determinada parte do corpo. Então, eu não vou criar um fenótipo intermediário. O exemplo mais clássico é se eu cruzar uma vaca preta com uma vaca branca. Vai nascer uma vaca cinza? Não. Nasce uma vaca preta e branca. Em algumas partes do corpo, o gene para a cor preta vai se manifestar. Em outras partes, o gene para a cor branca vai se manifestar. Não se cria um fenótipo intermediário. Apenas os dois fenótipos se manifestam em posições diferentes do corpo. Beleza? Próxima pergunta. Codominância ocorre quando alelos em heterozigose, ou seja, os híbridos, promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao seu estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos. Então, eu tenho aqui o genótipo Bzão, o fenótipo vai ser flor vermelha. O genótipo Bzinho, flor branca. E o genótipo Bzão, flor rosa. Lembrando que tem várias formas de você representar o genótipo para essa característica. Quando eu falei com vocês sobre a aula de codominância,
Eu usei gene FB e FV, mas pode-se usar Bzão, Bzinho também. Lembrando que nesse caso não tem dominância, o Bzinho não é recessivo em relação ao Bzão. Eu evito esse tipo de demonstração porque dá a entender que o Bzão é dominante e o Bzinho é recessivo. Mas na codominância não tem relação de dominância e recessividade. Ambos são dominantes. Então, aqui, quando eu dei aula para vocês, eu usei FB e FV. Mas aqui o exercício passou como Bzão e Bzinho. Em cruzamento entre maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90 maravilhas rosas, ou seja, 100% rosa. Bzão, Bzinho. 100% Bzão, Bzinho. Qual a porcentagem de indivíduos de cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas de F2? Se eu cruzar Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, eu vou ter 4 possibilidades. Bzão com Bzão, Bzão com Bzinho, Bzão com Bzinho, Bzinho com Bzinho. Para ser vermelha tem que ser Bzão, Bzão. Ou seja, uma chance em 4 ou 25%. Então, bem simplesinha também essa pergunta. Muito rodeio para uma resposta simples. Outra pergunta bem fácil também, da Universidade Estadual do Ceará. Os genes letais foram identificados em 1905 pelo geneticista francês Lucien Coenot. A condroplasia é uma forma de nanismo humano condicionada por um alelo dominante Dzão, que prejudica o desenvolvimento ósseo. Pessoas que apresentam a condroplasia são heterozigotas. Pessoas normais são homozigotas recessivas. Assinale a opção que corresponde ao genótipo em que o gene é considerado letal. Então vejam que eu tenho o gene Dzão, que causa que prejudica o desenvolvimento ósseo. Se o indivíduo é heterozigoto, ou seja, se ele for Dzão, Dzinho, ele vai ter doença. E se ele for normal, ele vai ser o recessivo, Dzinho, Dzinho. Então, a possibilidade, o caso, a condição em que esse gene vai ser letal é a condição de homozigose, ou seja, quando o gene Dzão estiver em homozigose. Qual é a opção? X. No caso, vai ser o Dzão, Dzão. Então, quando tiver Dzão em homozigose, ou seja, duplamente Dzão, o indivíduo ele não vai se desenvolver. É um caso de gene letal. Indivíduo Dzão, Dzinho, eles são... eu coloquei do igual, mas é para ser Dzinho, Dzinho. Eles são, Dzão, Dzinho, eles são com a doença, são acometidos pela doença. Dzinho, Dzinho é o indivíduo que ele vai ser normal e nesse caso não vem ao caso, porque se for Dzão, Dzão é o caso de gene letal. Próxima pergunta. Uma determinada doença humana segue o padrão de herança autossômica com os seguintes genótipos e fenótipos. Para quem não lembra, herança autossômica é qualquer padrão de herança que não é sexual. Então a questão já fala que não tem nada a ver com herança ligada ao sexo, nem restrita ao sexo, nem influenciada pelo sexo. É herança autossômica, herança normal do corpo. Com os seguintes genótipos e fenótipos. Eu tenho aqui um indivíduo azão, determina indivíduos normais. Então, para ser azão, normal. Azão com A1. Vou falar, ao invés de falar azão, vou falar A. O indivíduo AA é normal. O indivíduo AA1 é uma forma branda da doença. E o A1A1, uma forma grave da doença. Sabendo-se que os indivíduos com o genótipo A1 morrem durante a embriogênese, ou seja, o gene A1 ele é letal em homozigose. Quando ele aparecer duplamente, o indivíduo vai morrer durante a formação do gameta ainda. Qual a probabilidade do nascimento de uma criança normal a partir de um casal heterozigótico para a doença? O casal heterozigótico vão ser os dois, ambos AA1. Então eu tenho aqui o casal. Homem, AA1, mulher, AA1. Na hora de cruzar os dois, eu tenho essas possibilidades. O homem pode gerar
ou gameta com A ou gameta com A1. A mulher é a mesma coisa, gameta com A ou gameta com A1. Na hora de fazer os cruzamentos, temos 4 possibilidades. Mas nós sabemos já que o genótipo A1A1, ele é um caso que não existe, porque o gene A1 ele é letal em homozigose. Então, eu já posso afirmar que esse indivíduo aqui não existe. Se ele não existe, eu tenho só 3 possibilidades viáveis. Eu quero saber qual é a chance de uma criança de fenótipo normal. Eu tenho uma chance em um universo de 3 possibilidades, ou seja, 1/3 de indivíduos normais. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nessa pergunta? Próxima pergunta. O sistema ABO é um exemplo clássico de polialelia, pois 3 alelos diferentes, no caso é o IA, IB e o Izinho, determinam 4 tipos de sanguíneos, A, B, AB e O. Uma pessoa de sangue tipo A deve apresentar qual genótipo, sabendo-se que seu pai era do tipo O? Ela é do tipo A. Obrigatoriamente, ela vai ter que ter qual gene? O gene IA. Então, já posso eliminar a letra A e a letra E. E eu sei que o pai dela era tipo O. Então, o pai dela, obrigatoriamente, tinha 2 genes Izinho. E passou um para ela. Então, ela vai ser o quê? IA com Izinho. Esse é o único, é o genótipo possível para ela. IA Izinho. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Czão, Czinho terá gametas. Quais são os tipos de gametas possíveis? A segunda lei de Mendel é simples. Eu tenho aqui 2 pares de genes que estão localizados em cromossomos diferentes. Eu tenho aqui o indivíduo que ele é homozigoto para o gene B e heterozigoto para o gene C. Na hora de formar os gametas, cada gene B vai para um lado. Um Bzão vai para um lado, o outro Bzão vai para o outro lado. Quando ocorre a segregação, a separação do gene C, não se tem uma certeza sobre qual gene C vai acompanhar qual gene Bzão. É ao acaso, é aleatório. Então, isso é a segunda lei de Mendel. A segregação dos fatores, dos genes, ela é independente um do outro. O gene C segrega de uma maneira, o gene B segrega de uma forma independente do gene B, do gene C. Pode ser que esse primeiro Bzão acompanhe o Czão, ou pode ser que ele acompanhe o Czinho. Pode ser que o Bzão acompanhe o Czão, ou pode ser que ele acompanhe o Czinho. Então, eu tenho aí 50% de chance de ser Bzão com Czão, 50% de chance de ser Bzão com Czinho. A única possibilidade que contempla essa resposta é a letra C. Lembrando que na hora de formar os gametas, a primeira lei de Mendel diz que os genes alelos vão se separar. O Bzão e o Bzão vão se separar, cada um vai para um lado. O Czão e o Czinho vão se separar, cada um vai para o lado. Essa é a primeira lei de Mendel. A segunda lei de Mendel diz que o gene Bzão se separa de forma independente em relação ao gene C. Então, eu posso ter Bzão, Czão, ou posso ter Bzão com Czinho. Um indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho apresenta quantos tipos diferentes de gametas? A segunda lei de Mendel nos diz que a separação dos genes ela é independente. Aqui eu tenho 4 tipos de genes diferentes, 4 separações independentes. Então, a estatística nos diz que quando eu tenho eventos independentes, com possibilidades independentes, basta simplesmente multiplicar as suas probabilidades individuais para se ter um resultado total. Então, se eu tenho aqui 4 tipos de genes, para o gene A, eu tenho duas possibilidades, ou Azão
ou Azinho. Então, eu tenho 2. Para o gene B, eu tenho só uma possibilidade, só Bzinho. Então, eu multiplico. 2 vezes 1, 2. Para o gene C, eu também tenho 2 possibilidades, Czão ou Czinho. Então, eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Já estou com 4. Para o D, a mesma coisa, 2 possibilidades, ou Dzão ou Dzinho. 4 vezes 2 é igual a 8. Resposta correta, letra C. São 8 tipos de genótipos diferentes. Eu poderia fazer isso aí mais trabalhoso, né? Montar aqui o meu chaveamento. O Azão acompanha o Bzinho, Czão, Dzão. Azão, Bzinho, Czinho, Dzão. Azão, Bzinho, Czinho, Dzão. Azão, Bzinho, Czinho, e assim por diante. Dá uma trabalheira. Eu teria aí 8 possibilidades. Pode fazer o chaveamento também, mas acho muito mais prático você multiplicar individualmente cada um dos genes. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, que a questão já está informando que ela é uma duplo heterozigota, ela é Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, case-se com um homem de olhos claros e míope, Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Sabemos agora que o fenótipo olho claro e ter miopia são fenótipos recessivos, ser normal e olhos escuros, fenótipo dominante. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por um gene dominante, Czão e Mzão, marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Então, agora eu tenho aqui um casal, ambos, uma mulher que ela é Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, casa-se com um homem míope. Na hora de formar os gametas, essa mulher vai ter 4 possibilidades. Na primeira possibilidade, ela passa o gene Czão com Mzão, ou ela passa o Czão com Mzinho. Ela passa o Czinho com Mzão, ou ela passa o Czinho com Mzinho. Eu tenho 4 possibilidades, por quê? A segregação do gene C ela é independente da segregação do gene M. Não sabemos qual gene C vai acompanhar qual gene M. Então, eu tenho 4 possibilidades. Agora, no caso do homem, a única possibilidade é Czinho com Mzinho, porque só tem esses 2 genes, então sempre vai ser Czinho com Mzinho. 100% dos espermatozoides serão com essa característica. Ao fazer o cruzamento, eu tenho aqui Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, teremos uma criança de olhos escuros e visão normal. Czão, Czinho, Mzinho, Mzinho, olhos escuros e míope. Czinho, Czinho, Mzão, Mzinho, olhos claros e visão normal. Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho, olhos claros e míope. Então, a questão nos pede o quê? A probabilidade de nascer uma criança com olhos claros e visão normal, que é justamente essa criança aqui. Czinho, Czinho, Mzão, Mzinho. Eu tenho um universo de 4 possibilidades, com apenas uma sendo contemplada, ou seja, 1/4 de chance de nascer uma criança com essas características. Ô, professor, Pode falar. numa questão que envolve esse tipo de raciocínio aí, só que o mais complicado, tem problema eu fazer separadamente pelas características e depois multiplicar? Nenhum problema, pode fazer isso mesmo, tranquilamente. É até mais recomendável quando for uma questão mais trabalhosa, mais complicada, mas são 2 vias para chegar no mesmo resultado. Pode sim. Lembrando que, por ser eventos independentes, você pode multiplicar os eventos individuais. Calcula para uma, calcula para outra, depois multiplica os resultados finais. Porque se trata de segunda lei de Mendel, são eventos independentes. Continuando agora com a segunda lei de Mendel, temos aqui uma questão que eu vou deixar vocês fazerem agora. Um homem, alguém pega um papel, pega uma caneta, tenta fazer aí com vocês. Essa aí tem algumas pegadinhas interessantes. Um homem albino com sangue tipo AB casou-se com uma mulher normal, também com sangue tipo AB. O casal pretende ter filhos. Qual a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino e com tipo sanguíneo AB? Sabendo-se que a mãe é normal heterozigótica para o albinismo. Então vamos lá, vocês têm aí 2 minutos para responder. Peguem uma folha de caderno, façam aí
os cálculos, vão ver qual a resposta vai chegar. E leiam atentamente a cada informaçãozinha importante do texto. Um minutinho para vocês responderem aí. Prontos? Alguém chegou a algum resultado? Travou o sistema? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui no... Ninguém respondeu aqui no Acho que letra A, professor. chat. Temos a opção letra A. Vamos ver aqui. Quem dá mais, quem dá menos. Letra A. Letra A também de novo. Deixa eu ver aqui. Aqui, mandar de novo. Então vamos responder então aqui agora essa perguntinha aqui. Um homem albino com sangue tipo AB. Então, sabemos que se o homem é albino, obrigatoriamente ele vai ser Azinho, Azinho. Se ele é AB, obrigatoriamente ele vai ser IA com IB. Caso com uma mulher que é normal, só que aqui embaixo nos dá a informação que ela é heterozigótica, então ela vai ser Azão, Azinho. E ela também é AB, obrigatoriamente vai ser IA e B. Na hora de formar os gametas, a mulher, tanto o homem, no caso a mulher, ela pode formar 4 tipos de gametas diferentes. Por quê? O azão pode acompanhar o IA ou o azão pode acompanhar o IB. O azinho acompanhar o IA, o azinho acompanhar o IB. Então eu tenho 4 possibilidades para a mulher. Para o homem são apenas 2, porque ele só tem azinho no caso da característica para o albinismo. Então, pode ser azinho com IA ou azinho com IB. Então, eu tenho aí 4 possibilidades para a mulher, 2 para o homem. Sabendo disso, eu tenho aqui meus cruzamentos possíveis, onde eu vou ter aqui 8 possibilidades de indivíduo. 4 vezes 2 é igual a 8 possibilidades. A questão é, eu quero que seja uma criança que seja albina do sexo masculino e sangue AB. Esses 4 aqui de cima são azão, azinho, então obrigatoriamente eles são normais. Esses 4 aqui, as 4 possibilidades são para albino. Então os meus alvos estão aqui embaixo. Essas 4 possibilidades aqui. E eu quero que seja uma criança albina que seja com sangue AB. Essa aqui tem sangue A, essa tem sangue B. Então eu tenho 2 aqui, olha, com sangue AB. Essas 2 são albinas e são AB. Isso nos dá uma possibilidade de 2 em um universo de 8. 2 chances em 8. Matematicamente, sabemos que 2/8 não tem validade. A gente tem que fazer o que sempre, nunca esquecer a simplificação. 2/4 é o mesmo que... Não, 2/8 é o mesmo que 1/4. Acabou a pergunta? Posso marcar a letra B? Não, porque temos aqui uma informação importante. Qual a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino? Ou seja, eu tenho mais um evento independente que não tem nada a ver com ela ser AB, com ela ser albina, que é o sexo da criança, no qual existem 2 possibilidades. Ou vai ser menino ou vai ser menina.
Então, eu quero que seja menino em um universo de duas possibilidades. Se são eventos independentes, eu multiplico as probabilidades individuais. A chance de ser albina com sangue AB é 1/4, vezes a chance de ser menino do sexo masculino, meio, é igual a 1/8, letra A. Muito bem, vocês acertaram. Parabéns. Agora, questões de ecologia, para a gente começar agora a pegar a parte de ecologia com vocês de revisão. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando, respectivamente, dois conceitos ecológicos muito importantes. Onde uma espécie habita é o seu habitat. O que ela faz no seu local, no seu habitat, é o seu nicho ecológico. A resposta correta é a letra B. Habitat, onde vive, nicho ecológico, o que ela faz, quais são o seu papel ecológico no ambiente em que ela está inserida. Então, a resposta é a letra B. Essa aqui eu quero ouvir a resposta de vocês, agora eu estou curioso. O cogumelo shiitake é cultivado em troncos, onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes da matéria. Uma pessoa, ao comer o cogumelo shiitake, está se comportando como produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário ou decompositor? E aí? Consumidor secundário? Um voto para a letra C. Alguém tem alguma opção diferente? Veja que é uma questão da USP, do FUVEST. Então, é uma questão que pega muita gente, tá? Até mesmo pessoas da área ficam até meio assim em dúvida, porque nós estamos acostumados a ver cogumelos como fungos sendo decompositores. E aqui não se trata muito bem de uma decomposição. Então, a resposta correta é a letra C. Muito bem. A resposta é a letra C, consumidor secundário. Por quê, pessoal? Aqui não vamos nos focar no tipo de ser vivo que nós estamos analisando. Não se foquem no fato de ser um fungo que nós estamos analisando. Foquem na energia, no fluxo energético. O cogumelo shiitake está obtendo energia de algum local. Ele está fazendo a decomposição da matéria orgânica? Não. Ele está o quê? Obtendo a sua energia a partir de madeira. E a madeira é de uma planta, é um produtor. Aquele indivíduo que obtém sua energia diretamente do produtor, ele é um indivíduo que consumidor primário. Então, no caso do cogumelo, ele é um consumidor primário porque ele está obtendo sua energia diretamente do produtor. A madeira produziu a sua energia pela fotossíntese e o cogumelo foi lá e pegou essa energia para ele. Quando você consome uma energia de um consumidor primário, você é um consumidor de segunda ordem ou consumidor secundário. Então, quando a pessoa come um cogumelo shiitake, ela está se comportando como consumidor secundário, porque ela está obtendo a energia no seu terceiro nível trófico. Primeiro nível trófico, produtor. Segundo nível trófico, consumidor primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato provocou a emigração de diversas espécies de consumidores primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Aqui eu vou entrar num conceito muito importante que vocês devem ter visto também em geografia. Qual é a diferença de imigração para emigração para migração? São três palavras parecidas, mas com significados completamente diferentes. Primeiramente, migração é uma mudança de região, de local, de localização, que não é definitiva, ela é sazonal. Por exemplo, existem aves que vivem lá no Canadá, que durante o verão ficam no Canadá. Quando chega o inverno, que tem maior escassez de alimento, elas migram para o sul. Elas vão temporariamente para o sul. Quando voltar o verão, elas retornam para o local. Isso é migração. Imigração é quando você
está chegando quando é uma espécie que chegou de outro local definitivamente. Por exemplo, lá no começo do século XX, várias pessoas da Itália, da Alemanha, vieram morar no Brasil definitivamente. Então, aqui no Brasil, nós chamamos eles de imigrantes, porque eles vieram lá da Itália e da Alemanha e fixaram residência aqui no Brasil. Eles são imigrantes. Agora, emigrante é o que vai embora daqui. Nós tivemos vários brasileiros que foram para os Estados Unidos. Eles emigraram para os Estados Unidos. Então, emigrar é quando você vai para outra região. Então, aqui eu tenho aqui. A grande devastação causou a emigração de diversas espécies de consumidores primários, para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Então, essa comunidade vizinha vai sofrer um impacto com a chegada de vários consumidores primários. Espera-se que nessa comunidade, em um primeiro momento, chegou um monte de consumidor primário. Quando chega um monte de consumidor primário, o que vai acontecer? Aumenta o número de consumidores secundários e diminui a competição entre herbívoros. Ou seja, vou ter muito mais herbívoro. Se eu tenho mais herbívoro, a tendência é que aumente ou diminua a competição entre eles. Pensem aí. Aumenta o número de produtores e diminui a competição entre os carnívoros. Aumenta o número de herbívoros e aumenta a competição entre os carnívoros. Diminui o número de produtores e não se alteram as populações de consumidores, ou diminui o número de produtores e aumenta a competição de herbívoros? Qual seria a resposta de vocês? Pensem bem. Tem um consumidor primário que chegou em uma nova comunidade que estava em equilíbrio. Vários consumidores primários, uma grande quantidade. O consumidor primário é aquele que se alimenta dos produtores. Se eu vou ter vários indivíduos para se alimentar de produtores, o que vai acontecer com a população de produtores? Vai aumentar? Não, ela vai o quê? Despencar. Então, já sei que vai diminuir o número de produtores, com certeza. Então, eu já posso aqui eliminar a questão A, B e C. Fica entre a D e a E. A D diz o seguinte. Muito bem. A D diz o seguinte. Diminui o número de produtores e não se altera a população de consumidores. Imagina, você está diminuindo o alimento de planta e, ao mesmo tempo, tem muito consumidor primário que já tinha no local e que chegou mais. Eu vou ter muito grilo para pouco capim, vou ter muita vaca para pouco pasto. Então, nesse caso, vai se alterar a população de consumidores? Vai, totalmente. Elas vão se alterar. Por quê? Eu vou ter uma diminuição, vou ter uma competição, vou ter morte por falta de alimento, então vai alterar a população de consumidores. Então, a letra D está errada. A resposta correta é a letra E. Por quê? Vai diminuir o número de produtores e vai aumentar a competição entre os herbívoros. Por quê? Vai ter menos planta, vai ter menos capim. Os insetos que comem capim vão brigar entre si pelo alimento, vai ter menos quantidade, aumenta a competição entre eles. Então, a resposta correta é a letra E mesmo. Agora, marque a alternativa incorreta. Eu tenho aí 5 alternativas, das quais 4 estão certas e uma está errada. Eu vou ler todas, no final vocês vão me dizer qual que vocês acham que está errada. O conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição constitui um nível trófico ou alimentar. B. O conjunto de florestas, campos, desertos e outros grandes ecossistemas forma a biosfera, que é o conjunto de regiões do planeta em condições de sustentar a vida de forma permanente. C. Os ecossistemas são unidades funcionais onde os componentes bióticos e abióticos se interagem e estão inseparavelmente relacionados. D. Os seres heterotróficos são, em sua maioria, organismos que produzem o próprio alimento dependendo dessa forma de outros seres vivos para manterem-se vivos. E. Populações que habitam a mesma área mantêm entre si... Ixi, apertei sem querer.
Mantém entre si várias relações e formam um novo nível de organização chamado comunidade, biocenose, biota ou comunidade biótica. Eu apertei aqui sem querer, fui tirar a caixinha aqui da... Acabei falando a resposta para vocês. Mas isso aqui tá bem simples, né? A resposta incorreta é a letra D. Por quê? Seres heterotróficos são, em sua maioria, organismos que, na verdade, são, em sua totalidade, indivíduos que não produzem o próprio alimento. Quem produz o próprio alimento são os autotróficos. Heterotrófico precisa buscar sua alimentação, buscar sua energia através da alimentação. Então, a letra D está incorreta. Todas as demais estão certas. Agora vamos lá, para vocês fazerem rapidinho aqui. Observe o esquema abaixo que mostra os componentes de um ecossistema, de um ambiente. Essa questão é do Enem, inclusive, essa questão aqui do sapo, do Enem. Observe o esquema que mostra o componente de um ambiente onde vivem sapos e depois marque a alternativa que contém os números de componentes bióticos e abióticos. Quais são bióticos e quais são abióticos? Questão do Enem. Mas contem rapidinho aí. Qual que é biótico e qual que é abiótico? Quantos de cada? Letra C. Perdão, pera. Acho que é letra... Eu errei aqui agora a contagem. Eu vou na C mesmo, professor. Então C, vamos contar aqui então. Temperatura é um fator abiótico, porque não tem vida. Lama, fator abiótico. Micro-organismos refere-se a indivíduos, seres vivos, então é um fator biótico. Predadores também refere-se a seres vivos, também é biótico. Vento, abiótico. Água, abiótico. Plantas e parasitas, bióticos. Rochas e luz, abiótico. Umidade, abiótico. Outros sapos, bióticos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abiótico. 1, 2, 3, 4, 5 biótico. Então, respectivamente, biótico e abiótico são 5 e 7. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada de relação ecológica, onde dois seres vivos têm uma troca mútua de ajuda, de auxílio, e é uma troca de auxílio obrigatória, ou seja, nesse caso, um não vive sem o outro, não consegue viver isoladamente. Trata-se de um exemplo de mutualismo. Lembre-se que mutualismo e protocooperação são muito parecidos. Em ambos os casos, há uma troca de benefícios. Um ser vivo beneficia o outro. A diferença está justamente no fato de que no mutualismo, essa relação ela é obrigatória. Se um indivíduo sair da relação, o outro vai morrer. Eles dependem um do outro para se manterem vivos. No caso da protocooperação, é uma relação que não tem obrigatoriedade. É bom viver junto, mas eu vivo sem você. Mas é igual casamento. É bom estar casado, mas se separar, ninguém vai morrer por causa disso. Ou vai, não sei, depende. A dispersão de sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta. Uma vez que a grande quantidade de sementes próximas à planta-mãe diminui a chance de sobrevivência, ao separar as sementes por uma área maior, cada uma terá acesso a uma quantidade maior de recursos, evitando assim competição, parasitismo, inquilinismo ou predação. Lembra-se que as plantas também brigam entre si, elas competem entre si. E a competição entre plantas ela é absurdamente muito cruel. Muitas plantas elas desenvolvem as suas copas sempre em direção a outra árvore para bloquear a luz da outra árvore, para que a outra árvore tenha menos incidência luminosa e também tenha menos taxa fotossintética e cresça menos.
Assim vai obter menos recursos do solo, deixando mais para outra árvore. Então a competição entre árvores ela é quase tão cruel, até mais cruel que a competição entre animais. As árvores também competem. Os eucaliptos, por exemplo, o eucalipto ele vai sugar quase toda a água do solo, impedindo que qualquer planta viva próximo dele. Assim, ele não vai ter ninguém para competir com ele sobre os recursos do solo. Então, nesse caso, a dispersão favorece para eliminar a competição. Quanto mais distantes uma semente da outra, menor é a chance de competição entre elas. Algumas relações ecológicas causam benefício apenas para uma espécie, mas não prejudica nem beneficia a outra. Um exemplo clássico ocorre entre a rêmora e o tubarão. Nesse caso, a rêmora prende-se ao corpo do tubarão e alimenta-se dos restos de suas presas. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa relação ecológica. Temos aqui inclinismo, mutualismo, amensalismo e comensalismo. Qual é a resposta? Nem faço essa, hein? Inquilinismo. Vamos lá, hein? Temos inclinismo. Alguém chutou outra coisa? Vamos olhar aqui. Inclinismo é uma característica onde um indivíduo mora, ele usa o outro como moradia. Pensa no inquilino, o inquilino mora dentro de alguém. Então, se ele mora em alguém, ele vai ser um inquilino, sem prejudicar. Se ele prejudica, ele é um parasita. Se ele não prejudica, ele é um inquilino. Então, o inclinismo está relacionado a habitat, ao local onde o ser vivo vai morar, onde ele vai viver. Não está relacionado à sua alimentação. Mutualismo é quando dois indivíduos se ajudam mutuamente, os dois são beneficiados e é uma relação obrigatória. O que não é o caso, porque nós sabemos que o tubarão ele não tem nenhum benefício, ele não, nem é prejuízo e nem benefício. Então não é mutualismo. Amensalismo é quando uma espécie ela causa a morte de outra espécie sem ser beneficiada por isso. É o caso, por exemplo, do eucalipto. Ele seca o solo em volta, mata tudo que está em volta dele, e para ele, tanto faz. É indiferente para ele. O caso das algas que liberam aí a toxina no mar. Elas liberam naturalmente. Se tiver uma grande quantidade de alga, vai levar vários indivíduos à morte. Então é o caso de amensalismo. E o comensalismo é a resposta que ocorre quando uma espécie se alimenta de restos alimentares de outra espécie, como é o caso da rêmora com o tubarão, como é o caso da hiena com o leão. A hiena espera o leão terminar de comer e ela vai lá e come os restos que o leão deixar, a carcaça que fica para trás. Então são exemplos de comensalismo. Próxima. Constitui um bioma brasileiro que se estendia originalmente por uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, restam apenas 20% desse total. Esse bioma apresenta solo deficiente em nutrientes e rico em ferro e alumínio. Abriga plantas de aparência seca, entre arbustos esparsos e gramíneas, e um tipo mais denso de vegetação de formação florestal. Estima-se que 10 mil espécies de vegetais, 837 de aves e 161 de mamíferos vivam ali. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente afetada pela caça e pelo comércio ilegal. Esse bioma é o sistema ambiental brasileiro que mais sofreu alteração com a ocupação humana. O bioma brasileiro ao que o texto refere-se é A. Campos, B. Floresta latifoliada, C. Caatinga, D. Cerrado e E. Floresta equatorial. Floresta latifoliada é aquela floresta de plantas decíduas que perdem suas folhagens durante o inverno, que nós nem temos no Brasil, inclusive. Então já posso eliminar a letra B logo de cara. Qual vocês diriam que é a resposta? O que mais sofreu alteração aqui no Brasil não foi a floresta atlântica. Então a letra E. Então, a floresta equatorial, no caso, seria a Amazônia. A floresta que fica na parte amazônica.
que, embora tenha sofrido uma grande destruição, as características do solo, das características do bioma, não estão relacionadas a ela. E também não está relacionado à floresta amazônica, à Mata Atlântica também não. Porque a Mata Atlântica ela não tem essas características. Ela tem um solo rico, ela tem árvores muito próximas, uma mata fechada, o que não é a característica desse bioma que foi descrito aqui. Mas a resposta está relacionada também a alguns dados, como tamanho, por exemplo. Não tem como ser campos, porque os campos não possuem formação florestal. E também não tem uma biodiversidade tão alta como essa. Floresta latifoliada nem existe no Brasil. Poderia ser caatinga e poderia ser cerrado. Floresta equatorial também não tem como ser. Caatinga tem solo seco, aparência seca, tem arbustos esparsos, tem gramíneas, só que tem um problema. A caatinga não é tão grande assim como 2 milhões de quilômetros. O cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil, só perde para a Amazônia, que representa mais ou menos 1/4 de todo o território nacional. E sim, o Cerrado foi o bioma, um dos que sofreu mais alteração da ocupação humana nos últimos anos. A partir do momento em que o Brasil começou a expandir os bandeirantes, né, começaram a expandir a colonização do Brasil para o centro do Brasil, quando surgiu Brasília ou criação de outros estados, o Cerrado sofreu uma grande... foi muito afetado pela ação humana, quase tanto quanto a Mata Atlântica, por exemplo, mas hoje apenas 20% de todo o cerrado que tinha no passado existe. Então ele é um dos que mais sofreu a ação humana, devido à ação humana. E também pela sua diversidade de espécies muito maior que a caatinga, por exemplo. Então poderia haver uma dúvida entre caatinga e cerrado, mas pelo tamanho e pela grande diversidade de espécies, pelas características do solo também, que é um solo pobre em nutrientes, que ele é rico em ferro e alumínio, e também a vegetação também, a resposta correta é a letra D, cerrado. Assinale a alternativa, assinale a opção que apresenta unicamente características da caatinga. Então eu tenho 4 alternativas, delas uma tem características da caatinga. Primeiro, compreende a área que se encontra a maior floresta tropical do mundo? Isso é caatinga? Não. Ocupa boa parte da região Nordeste e seu nome deriva de floresta branca? Vou deixar pendurado aqui. É considerada a savana brasileira e compreende uma área de elevado potencial aquífero? Não. Por quê? Primeiro, o potencial aquífero não está, é uma região mais seca, a caatinga é muito seca, e a savana brasileira é o cerrado. Compreende a região costeira do Brasil e atualmente restam menos de 10% da sua mata nativa. Essa é a Mata Atlântica. Então a resposta correta é... Opa, tá errado. A resposta correta é a letra B. Deixa eu arrumar aqui, para não ficar feio, não ficar muito feio online aqui. A resposta correta é a letra B. Na hora de fazer o slide eu fiz de qualquer jeito. Pronto, mudei. E... compartilhando. Foi. Deixa eu ver como acontece isso. Travou aqui. Pronto. Então a resposta correta é a letra B. Ocupa boa parte da região nordeste do Brasil e o nome caatinga vem de floresta branca. Justamente porque durante o inverno as plantas elas têm uma característica mais esbranquiçada porque elas diminuem a sua taxa de fotossintética, justamente porque elas vão ter aí as suas folhas reduzidas a espinhos, evitar a transpiração, então elas diminuem a taxa de fotossintética e ficam uma coloração mais pálida, mais branca. Então daí vem o nome floresta branca, que é a caatinga. Sobre o Pantanal, julgue os itens a seguir e assinale apenas as proposições que apresentam características desse bioma. Então eu tenho 4 proposições
Quais delas referem-se ao Pantanal? Primeiro, a fauna é semelhante à do bioma Amazônia. A flora conta com aproximadamente 20 mil espécies de vegetais. Quais animais que eu encontrei no Pantanal? Jacaré, onça, arara, arpia, todos são animais que eu encontro na Amazônia. Então a fauna ela é semelhante. Sucuri são animais que eu encontro na Amazônia. Então é muito próximo da Amazônia, então tem semelhança muito próxima. Então, correto, é verdadeiro. 2. Conhecido como Campo Sulino, esse bioma abrange o território do estado do Rio Grande do Sul. Campo Sulino são os Pampas. Então não é o Pantanal. A resposta 2 está errada. 3. É considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, contudo, é o menor bioma em extensão territorial do Brasil. Verdadeiro, correto. É um dos menores biomas do Brasil, mas mesmo assim é uma das maiores planícies alagadas do mundo. 4. Esse bioma compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai e o clima é predominantemente tropical. Corretíssima também. Resposta correta, 1, 3 e 4, letra A. Agora, quase finalizando aqui, faltam aí 8 minutos, faltam umas 2 questões ainda. Os ciclos biogeoquímicos representam o movimento de um ou mais elementos da natureza e estão intimamente ligados aos processos geológicos, hidrológicos e biológicos. Entre os ciclos a seguir, marque aquele que envolve a participação das bactérias do gênero Rhizobium e leguminosas. É o caso do ciclo do nitrogênio, pois nenhum animal ou planta é capaz de assimilar o nitrogênio atmosférico. Esse papel é desempenhado pelas bactérias do solo, principalmente Rhizobium, Nitrobacter e Nitrosomonas. São as bactérias presentes no solo que são responsáveis pelo ciclo do nitrogênio. Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, garantem que os elementos circulem pela natureza. Entre as afirmações a seguir, marque aquela que melhor explica o papel dos decompositores nesses ciclos. Os decompositores garantem a fixação dos elementos químicos no solo? Os decompositores, ao degradar os restos dos seres vivos, garantem espaço para que novos nutrientes sejam adicionados ao ambiente? Os decompositores permitem, ao decompor os restos dos organismos, que substâncias presentes nesses seres possam ser reutilizadas novamente? Ou D, os decompositores permitem que o fluxo de energia ocorra em ambos os sentidos? A resposta correta é a letra Fiquei entre a B e a C, mas eu marco a C. C. Mais alguém na C? Eu também marcaria a letra C. Por que a letra C está correta? Não, melhor, por que a letra B está errada? Porque o decompositor ele não adiciona novos nutrientes, ele apenas vai reciclar os nutrientes que já estavam presentes. Ele vai quebrar as moléculas orgânicas, liberando assim algumas substâncias no solo. Então a resposta correta é a letra C. Próxima pergunta do Enem 2009. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca o que o uso da gasolina, do óleo diesel, dos combustíveis fósseis em geral, o que eles provocam no ciclo do carbono? Eles aumentam a porcentagem de carbono contido na Terra? Não.
O carbono contido na Terra ele vai ter a quantidade fixa. Eu vou ter carbono em vários níveis, em vários locais diferentes. Eu apenas vou mudar a forma como esse carbono é encontrado na natureza. B. Redução na taxa de fotossíntese de vegetais superiores? Não tem nada a ver com fotossíntese. Aumento da produção de carboidratos? Não. Quem produz carboidratos é a fotossíntese. D. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Redução na quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. A única alternativa plausível correta é D. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera terrestre. Lembra que não se cria carbono do nada. Então a letra A está errada porque você não vai criar carbono. O carbono vai estar na Terra de várias formas. Você vai aumentar a quantidade dele na atmosfera terrestre. Você vai tirar ele de uma forma e transformar ele numa forma que vai estar presente na atmosfera. A sucessão ecológica ocorre até que se atinja o estágio final, onde é observada uma comunidade relativamente estável. O produto final do processo de sucessão é chamado de comunidade clímax. A pioneira é a que inicia, passa para a primária, secundária e a clímax é a final. É quando um ecossistema ele produz e consome as mesmas quantidades de energia. Ele produz muita energia, mas consome a mesma quantidade. Pronto, agora. Semana que vem eu volto com vocês para a gente trabalhar com um pouquinho já de botânica. Aí já vou pegar questões de botânica com vocês, passar alguns conceitos que nós não vimos aqui nas aulas. Então, beleza, galera? Então, semana que vem a gente volta. Já está disponível para vocês, vai estar disponível para vocês agora, daqui a alguns minutinhos, os slides de ecologia, todos os slides e o link da aula de semana passada. Também já vou baixar o de hoje e botar subir no YouTube para vocês, beleza? Então daqui a alguns minutinhos já vai estar disponível para vocês aí os links, beleza? Então até semana que vem. Domingo, eleição, votem com consciência e vão com máscara, por favor, por gentileza, tá? Lá na votação. Grande abraço a todos. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Olivia.